Olá, pessoal, bom dia. Chegamos aqui à primeira aula do segundo bimestre. Vocês passaram pelo primeiro bimestre praticamente todo nesse sistema à distância, né? A gente teve pouquíssimas aulas no presencial. Então, vocês já fizeram as avaliações, já sabem o que funciona, já sabem o que não funciona, já sabem que não dá só para botar esse vídeo, deixar ele rolando e fazendo outras coisas. É preciso prestar atenção, é preciso tratar isso aqui como se fosse uma aula, pegar a apostila para fazer as anotações, pegar o caderno, anotar as dúvidas de vocês para a gente poder debater depois, tá bom? Tentem fazer isso para que o desempenho de vocês esse bimestre seja melhor do que o bimestre que passou. Com relação a isso, eu já adianto já aqui no início da aula que eu vou cobrar de vocês um resumo, não um resumo, as anotações da aula. Como assim as anotações da aula? Quero que você anote no caderno o que você entendeu dessa aula, quais foram os pontos que você anotou, como se você estivesse anotando no seu caderno durante a aula ou na apostila que vocês fazem as anotações de vocês, tá bom? São as anotações da aula, do que foi debatido em aula, tá bom? Eu vou colocar um espacinho ali no Classroom, já está disponível, né? No dia da aula de vocês, vai estar disponível para vocês colocarem, então, uma foto do caderno, do lugar que vocês estão usando para fazer as anotações, tá bom? Tracei essa estratégia para que vocês não só façam o exercício, mas também trabalhem a teoria do que está sendo estudado, tá bom? Vamos ver se assim o desempenho acaba melhorando, enfim, vocês conseguem ter mais dúvidas para a gente poder tirar no momento ali da aula do Zoom. Vamos ver se isso facilita, tá bom? Então, pega o caderno de vocês, pegue tudo para fazer as anotações direitinho, façam as anotações de maneira organizada, depois tire uma foto e me mandem, tá? Essa é a atividade diária de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu espelhar aqui a tela para vocês irem acompanhando com o slide. Nosso tema de hoje é reações químicas, capítulo 11 da apostila, tá? Livro 2, capítulo 11, reações químicas, tá? E aí, quando a gente fala de reação, a gente vai lembrar, a gente já estudou isso esse ano, da diferença entre transformações físicas e transformações químicas. Transformações físicas são aquelas transformações em que você altera o estado físico da matéria, a maneira como a matéria está apresentada, mas você não cria novas substâncias. A substância permanece a mesma, o que muda é o estado de apresentação dela. Por exemplo, a água no estado líquido e no estado sólido, né? É tudo água, só que uma está no estado líquido e a outra está no estado sólido, que a gente conhece como gelo. Já as transformações químicas, você tem a formação de uma nova substância. As transformações químicas são as reações químicas. Então, o que é uma reação química? Uma reação química é onde a interação de uma ou mais substâncias, elas interagem para formar uma ou mais substâncias novas, tá? Eu posso ter, a partir do início, de uma ou mais substâncias iniciais e elas vão formar uma ou mais substâncias novas, tá bem? Eu não preciso ter 2, 3, 4 substâncias no reagente. Às vezes, uma substância só, ela consegue dar origem a 2 novos produtos, a 2 novas substâncias. E aí você tem a formação de uma reação química. Então, uma reação química é sempre a formação de novas substâncias, tá? A substância ou as substâncias iniciais, elas são chamadas de reagentes e a substância ou as substâncias finais são chamadas de produto. Então, quem dá origem à reação, origem à transformação, são os reagentes. Quem é formado são os produtos, tá bem? Então, reagente é quem dá origem à substância inicial, às substâncias iniciais. Produto é quem é formado, tá? Quais são as evidências de uma reação química? Quando uma reação química ocorre, você tem uma série de evidências porque uma nova substância foi formada. Então, você tem novas propriedades ali. Uma delas é a cor. O exemplo do slide é um prego enferrujado. Quando é que você sabe que o prego está enferrujado? Né? Ele não te avisa, oi, estou enferrujado. O que você consegue perceber? Como é que você percebe que ocorreu uma reação ali? Porque a coloração
muda. O aspecto do prego muda. Então, você consegue saber se aquele prego é um prego novinho lá, que ainda está 100%, ou é um prego que já está enferrujado. A ferrugem, a formação da ferrugem, ela dá origem a uma coloração, que é essa cor característica meio amarronzada, e você sabe, portanto, que aquele metal está enferrujado. Você sabe que aconteceu a formação de uma nova substância porque você teve a alteração da cor, tá bom? Então, mudança de cor, você é classificado como uma evidência de uma reação química. Uma outra evidência é a liberação de gás. Nesse caso, é um comprimido efervescente. Qual é a evidência que uma reação química está acontecendo ali? Qual é a evidência que você está formando novas substâncias? A liberação do gás, né? A presença de bolhas, a liberação do gás é o que vai mostrar, o que vai te informar, você como espectador, que ali está acontecendo uma reação química, tá bom? Você também tem a formação do precipitado. E aí, para a gente falar de formação de precipitado, eu trouxe um vídeo que vai facilitar. Aqui nesse vídeo, curtíssimo, 30 segundos, eu tenho essa substância azul, que é sulfato de cobre, tá? Vou botar sulfato de cobre aqui, que possui essa coloração azulada já. Aí vamos lá, só uma coisa. Algumas soluções químicas, elas já apresentam cor, tá? Então, o fato do sulfato de cobre ser azul não é um indicativo de reação química. É a característica desse sal, ele já é azul, tá? Eu tenho ali uma substância azulada que é o cloreto de cobre. Agora eu vou adicionar ao cloreto de cobre hidróxido de sódio, tá? Que é essa substância incolor que ele está colocando. No momento que ocorre a adição, você consegue perceber aqui, ó, a formação, parece uma nuvenzinha que vai formando ali, que é a formação do precipitado. O precipitado é uma parte sólida que fica no fundo do recipiente, tá? Por que está formando ali o precipitado? Porque ao longo dessa reação você forma um sal, um composto insolúvel em água. Se ele é insolúvel, ele vai acabar flocando no estado sólido e vai para o fundo do meu recipiente. Eu vou dar play que você vai conseguir visualizar aqui melhor, tá? Deixa eu até voltar para vocês conseguirem visualizar direitinho. Então, ó, tá vendo? Ali o meu líquido, quando eu adiciono o outro, ele já tem ali a formação do precipitado, tá bom? Então, formação de precipitado, formação de um composto insolúvel, que não solubiliza em água, também é um indicativo de uma reação química. Você formou uma nova substância e essa substância não solubiliza em água, tá? Uma outra evidência é a absorção ou liberação de energia, tá? Essa energia pode ser em forma de luz, né, uma energia luminosa, melhor dizendo, ou pode ser em forma de energia térmica, tá? Aí vamos fazer um gancho com a aula de física que a gente viu, estudou inclusive hoje, que a gente considera calor como se fosse um tipo de energia, mas na verdade ele não é. Calor é um fluxo de energia, na verdade, é um processo, né, energético, processo de transformação de energia. O que eu tenho, na verdade, é a energia térmica, tá? Então, a absorção ou a liberação de energia pode ser energia luminosa ou pode ser energia térmica. Quando a gente fala de energia térmica, a gente pode classificar a minha reação em dois tipos. Se ela absorve ou se ela libera essa energia. Se ela absorve energia térmica, a gente fala que é uma reação endotérmica. Se ela libera energia térmica, a gente fala que é um processo exotérmico, tá bom? E aí você tem a sensação de produção de calor ao redor daquela reação, ou uma sensação de frio, entre muitas aspas, naquele recipiente, por exemplo. Se você faz uma reação dentro de um copinho, né, que a gente chama de becker, na verdade, aquela vidraria transparente. Mas se você faz uma reação ali, provoca a reação, e ela é endotérmica, ela absorve calor, a sua mão fica mais geladinha, fica mais fria. Por que isso? Porque a absorção de energia é uma absorção de energia do meio. E é o seu corpo que está ali em contato com a parede do recipiente, é quem vai ceder a energia para aquela reação. Você também pode sentir que o vidro é como se ele esquentasse. O que está acontecendo ali? A liberação de energia térmica que o seu corpo está absorvendo, tá? Então, esse movimento, essas trocas energéticas é que vão dar essa sensação de que está aquecendo, de que está esfriando, tá bem? Então, uma reação, ela também pode absorver ou liberar energia, que pode ser energia luminosa, que pode ser energia térmica.
tá bem? E quando ocorre esse tipo de fenômeno, você pode, portanto, dizer que ali aconteceu uma reação química. Porém, nem todas as evidências, né, nem todas as reações, elas provocam evidências tão claras. Mudou de cor, aqueceu o recipiente, liberou gás, como precipitado. Na verdade, quando isso ocorre, é ótimo, porque fica uma coisa mais visível de você conseguir observar. Mas, na verdade, muitas reações acontecem sem essas evidências muito perceptíveis. Mas existem outras evidências, mas você precisa fazer testes com essas substâncias para poder detectar essa formação de uma nova substância. Por quê? Porque você pode comparar os pontos de ebulição que você tinha nas substâncias iniciais com as substâncias finais, ver se mudou, indicativo de que um produto foi formado. Ponto de fusão, densidade, solubilidade, porque elas são características de determinadas substâncias. Lembra? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade não são propriedades específicas da matéria? Então, você consegue determinar qual é a substância através do seu ponto de fusão, do seu ponto de ebulição, do comportamento daquela substância presente a diferentes líquidos, a água ou a outros solventes, tá? Então, você consegue também fazer esses tipos de teste para detectar ali que a reação aconteceu ou não, para você poder saber. Carol, por que eu faço esses testes? Porque imagina que você está lidando com líquidos que são incolores. Aí não teve nem liberação de gás, não teve formação de precipitado, não teve mudança de cor, não teve liberação de energia, não teve nada. Como é que você vai afirmar, então, que uma reação química aconteceu? Você tem que fazer os testes para poder afirmar efetivamente que você teve o processo de reação química. Senão você só colocou duas substâncias juntas, elas não reagiram, você tem aquelas duas substâncias ainda naquele recipiente, tá? Não é sempre que você coloca duas substâncias juntas que elas vão efetivamente reagir, tá bom? Isso é importante ficar claro pra gente, porque lá na frente isso vai ajudar a gente a entender outros conceitos, tá bom? E aí a gente tem a representação gráfica da reação química, que a gente meio que já viu ao longo da nossa vida escolar, mas hoje a gente vai efetivamente saber o que cada coisa significa. Os reagentes, eles ficam sempre antes da seta, tá? Nesse caso, tem esse azul mais escuro. Ali eu tenho nitrato de prata e eu tenho cloreto de sódio. Eles são os meus reagentes, eles não dão início à minha reação, são minhas substâncias iniciais. Tenho a minha seta no meio, que é o meu sinal de reação. Pessoal, isso é muito, muito, muito importante. Por favor, não façam isso. A gente não pode trocar a seta por um sinal de igual. Carol, mas é tudo símbolo. Você não vai entender o que é reagente e o que é produto? Mas vamos lá. O que o sinal de igual significa? Igual. O sinal gráfico, dois tracinhos, indica uma igualdade. Que um lado é igual ao outro. Qual é a definição de reação química? Você tem substâncias no início, você tem a formação de novas substâncias no final do processo. Se você tem a formação de novas substâncias, você não pode dizer que um lado é igual ao outro. Porque se fosse igual ao outro, não seria uma reação química, entende? A reação é a formação de novas substâncias. Então você não pode dizer que o lado A é igual ao lado B, que o lado dos reagentes é igual ao lado do produto. Então parece bobo, parece, enfim, infundado, né? Porque não pode ser um sinal de igual. Porque se você bota sinal de igual, você vai contra tudo que está dizendo que é uma reação química, tá? Os sinais gráficos, eles servem para representar coisas específicas. Então a gente usa seta. A seta indica, inclusive, o caminho da reação. De um lado está os reagentes e ela aponta para os produtos, tá bom? Então, do outro lado a gente tem produtos, pode ser um produto, pode ser mais de um produto. Você pode ter uma gama de produtos sendo formados, tá? Aí vamos aos sinais de igual que aparecem aí. Tem sinal de igual tanto nos reagentes quanto nos produtos. Nos reagentes, o que eles indicam? Indicam efetivamente quem é que vai reagir, né? Você tem o nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio. Esse mais aí indica essa reação. O mais no produto, ele não tem esse sentido de que eles vão efetivamente reagir entre si. É só para indicar que tem mais de um produto sendo formado, tá? Que os dois, no caso, são os produtos formados na minha reação, que é o cloreto de prata e o nitrato de sódio. Outra coisa que a gente tem aí observando são esses símbolos entre parênteses, tá? Eles indicam o meio ou o estado físico em que está aquela substância. Aqui é de aquoso. Aquoso é porque tem água.
Então, você tem nitrato de prata dissolvido em água e você também tem nessa reação cloreto de sódio dissolvido em água, por isso está cloreto de sódio aquoso, tá? O cloreto de prata, tá vendo que tá o S? Szinho entre parênteses. Cloreto de prata sólido e nitrato de sódio aquoso. Só pelos meios eu já posso afirmar para você que o cloreto de prata é um precipitado nessa reação. Por que ele é um precipitado nessa reação? Porque ele não está no meio aquoso, ele não está dissolvido na água, ele está no estado sólido. Então, ele cristalizou, solidificou, provavelmente está no fundo do meu recipiente se eu fizer essa reação, tá? Então, o S indica sólido. Não está aqui, mas a gente também pode fazer uma relação. L indica líquido, e se você se deparar com o G, indica gasoso, tá? Então, indica o meio ou o estado físico que eu tenho as minhas substâncias, tá bom? Então, só olhando aqui essa reação, a gente sabe quem é reagente, qual é o sinal que eu uso, quais são os produtos e o que significa esses símbolos entre parênteses, tá? Mais uma coisa que a gente tem que falar é que aqui não tinha, mas nessa outra já tem, são esses números na frente. Eles também são muito importantes, porque quando a gente chega para falar de estequiometria, eles são indispensáveis para os nossos estudos. Mas agora, para a gente, o que a gente tem que saber que é esse coeficiente? O coeficiente é uma quantidade. Ele indica a quantidade daquela substância que eu tenho e indica a minha relação de substâncias que são necessárias. Como assim uma relação? Eita, uma reação. Imagina que você está fazendo um sanduíche. São 2 abas de pão de forma para uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. A sua proporção é o quê? 2 do pão para 1 do queijo. Então, sua proporção é 2 para 1, certo? Você precisa de 2 fatias de pão e uma fatia de queijo e uma fatia de presunto para fazer o seu sanduíche. Então, é 2, 1, 1. Ok? Qual é a minha proporção aqui? Eu preciso de 1 nitrogênio. O quê? A minha unidade é mol. Ah, Carol, eu tenho que gravar o que é mol agora? Não, mas você sabe que é a unidade. Quando a gente começar a falar sobre essa parte microscópica da reação, a unidade que a gente usa é mol, tá? Mas imagina que fosse, sei lá, pão. Bom, você tem o N2, então eu tenho 1 do N2, 3 do H2, que é o hidrogênio, para formar 2 do NH3. A minha proporção de nitrogênio para hidrogênio é 1 para 3. A minha proporção de nitrogênio para o produto formado é 1 para 2. Tá? O coeficiente ele me indica essa quantidade, ele me indica essa proporção entre as substâncias que são necessárias para fazer a minha reação química. Porque eu não posso misturar quantidades aleatórias e rezar para o negócio acontecer. Eu tenho que saber quais são as proporções que reagem entre si, tá? Então, esses números na frente indicam isso. A gente chama de coeficiente e eles são uma relação de proporção, de quantidade ali de matéria que eu tenho. Se não tem nada na frente, por exemplo, o N2 não tem número nenhum. Se não tem número nenhum, indica que eu tenho 1, tá? Então, ali eu tenho 1 mol, no caso, que é a minha unidade. Bom, só cuidado com isso. Então, ali eu tenho 1, 3 e 2. Mas o 1 eu não preciso colocar, eu posso omitir, por isso que não tem nada ali na frente, tá? E repara que aqui, ó, entre o parênteses, eu já tenho o G, que indica o estado físico, que é o estado gasoso. Ok? Eu tenho outros símbolos para quando eu falo de reação química que podem aparecer. Essa primeira aqui a gente chama de dupla seta. É uma seta com 2 pontas. O que essa seta com 2 pontas indica? Indica que a reação ela pode retornar, ela é reversível, tá? Usando aqui o primeiro exemplo, por exemplo. Se tivesse uma reação de dupla troca, se tivesse uma seta dupla, uma dupla seta, o que ele indicar? Que a reação tanto vai no sentido direto quanto no sentido inverso. Você pode ter a formação deles agindo como reagente, formando o produto, e uma vez o produto formado, ele pode reagir entre si para retornar as substâncias originais, tá? Então, a dupla seta indica que a reação é reversível. A seta simples indica que a reação acontece no caminho só, tá? Ela não tem o caminho de volta. Aí você tem símbolos para a presença de luz, para quando acontece sobreaquecimento. Essa seta para baixo indica o precipitado, tá? Ela é utilizada, mas é mais comum você ver o estado físico sólido e aí você entende que aquilo é um precipitado, tá?
A seta para cima é a formação do gás, mas, de novo, é muito comum você encontrar só o estado físico, e aí você sabe que tem a liberação de gás ou que tem a formação do precipitado, porque está no estado sólido. E o aqui, como eu disse para vocês, é uma reação em meio aquoso, tá bem? Essas são as simbologias, as representações para uma reação química, tá bem? E aí, então, pessoal, obrigado. A aulinha de hoje, ela é tranquila. E eu vou deixar vocês finalizar aqui com um vídeo que foi um viral do ano passado, no TikTok. Por quê? Porque as pessoas resolveram bater o recorde de maior reação de pasta de dente de elefante. O que é a reação do pasta de dente de elefante? Que eles fazem em pequeníssima escala. Você mistura iodeto de potássio com água oxigenada. É uma reação que libera muito calor. Muito calor. Nota-se que todos estão... Não pausa. Todos estão com equipamento de segurança, tirando os lindinhos aqui que estão gravando, tá? Que depois saem correndo também, porque tem esse vídeo em vários ângulos. Por que você tem que sair correndo? Porque essa reação, ela é extremamente exotérmica, ela libera muita energia térmica, né? Que eu falei que libera calor, porque a gente está acostumado a falar isso. Libera muita energia térmica. Isso pode efetivamente causar, sim, queimaduras. Isso pode provocar uma série de acidentes. Eles tomaram as precauções, eles estão de óculos, eles estão de luva, eles estão com o equipamento certinho. Os outros que estão ali gravando, obviamente, não tomaram todos os cuidados, mas também saíram correndo. Eles tomaram as precauções, bateram o recorde, enfim, o vídeo é ótimo, porque é gente fazendo besteira, né? Todo mundo acha ótimo. Mas por que eu botei ele aqui, inclusive? Primeiro, para falar que a reação é ótima e tem várias reações que são ótimas, você consegue encontrar disponível na internet, que são incríveis e que são muito divertidas. Porém, todavia, entretanto, o que você tem que tomar é cuidado, tá? Vocês acabaram de estudar sobre reação química, a gente já está começando a entender como é que é a simbologia, como é que acontecem as reações, como é que a gente pode representar. Então, a gente não pode fazer tudo que vê pela internet sem se precauver, sem tomar os cuidados necessários. Isso pode gerar uma queimadura, isso pode gerar uma intoxicação, isso pode gerar uma série de prejuízos à saúde, tá? Então, é engraçadinho para a gente ver as pessoas quando fazem com equipamentos de segurança necessários. Não para a gente tentar reproduzir vídeos virais estranhos em casa, tá? Mas é isso, como eu disse para vocês, eu vou querer que vocês façam as anotações da aula, tá? É uma aula pequena, então não espero 5 folhas de anotação, espero anotações da aula que aconteceu. Uma aula bastante simples. Façam as anotações, pode ser em tópico, pode ser em folha corrida, enfim, em texto corrido, como vocês acharem melhor. E vão anexar a foto lá no espaço que eu deixei destinado. E aí sim vai contar como atividade diária de vocês. Mas a gente tem também um encontro no Zoom para tirar as dúvidas, tá bom? Todo mundo tem que entrar no encontro do Zoom e a gente vai debater um pouquinho sobre essa aula. Eu também vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a avaliação que vocês fizeram semana passada, tá bom? Então, até lá!